E aí, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio desse podcast sem firula, sem frescura, onde o papo é sério, com Ali Clem, euzinha e convidados especialíssimos. Aliás, o de hoje, tenho certeza que o povo vai amar. Agora, antes de vocês saberem quem é o nosso convidado de hoje, eu vou falar de outro produto especialíssimo. Olha aqui, ó, Pharmatec, eu mantenho aqui em cima, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, zoom. Mantenho em cima da mesa para deixar as minhas mãos bem macias antes de começar o podcast, né? Porque é isso aí. Então, o papo é sério com o Ali Clem e hoje o nosso convidado, ele, Lucas Leiva. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Ali. Um ícone do futebol mundial, né? Olha que chique isso, chique, né? Tá com moral, hein? Tá com moral. Muito bem, olha só, Lucas. Eu até trouxe, tu tá com tanta moral, que eu te trouxe bombons pra flacidez da Pharmatec. O que tu acha? Pra flacidez. Explica aí o que seria isso. Eu acho que tu parou de jogar futebol. Tô flácido, agora, né? De repente, não sei, não vi. Eu dei uma engordada, mas tu manda pra Ariana, que eu acho que ela ela não vai usar porque ela tá muito bem, mas de repente ela te faz consumir os bombons. Não, mas eu consumo. Tá, adoro, muito obrigado. Eu tô vendo aqui, é 70%, né? É 70%, é saudável. 71%. Adoro. Obrigado. De nada. Agradeço a Pharmatec que mandou. Obrigado, Pharmatec, pelo presente. Ô, Lucas, falando em flacidez, como é que tá a tua vida pós-treinos, pós-futebol? Tu tá conseguindo treinar, manter o mesmo ritmo? Como é que fica isso? Porque a gente vê os atletas, né, com um ritmo enlouquecido, tanto de treinamento físico como de alimentação, e eu diria até mental. Quando para, como é que é esse baque? Ali, vou usar a flacidez, então a cabeça fica flácida, né? Porque, primeiro, obrigado pelo convite, prazer, eu sou um admirador do teu trabalho, sabe que a Ara, minha esposa, também te adora, então prazer estar aqui contigo. Mas é aquilo que tu falou, uma rotina enlouquecedora, né? Uma rotina, uma máquina mesmo, porque tu acorda, se alimenta, vai treinar, faz fisioterapia, descansa, recupera, viaja, joga, então aquela rotina bem intensa, né? E na minha situação, como eu tive esse problema cardíaco, eu tive que parar de uma hora para outra, né? Obviamente, eu tinha já 36 anos, já estava me preparando para parar, mas não estava ainda preparado, né? Então, te confesso, ainda tem sido um momento ainda de adaptação, né? Hoje a minha rotina ela é bem diferente, né? E algo que eu tenho que trabalhar muito mais a minha cabeça, né? Para entender que talvez o tempo que eu não tinha antes, eu tenho agora, que eu posso usar da melhor maneira e organizar isso, né? Eu acho que isso que é o mais importante, é o que eu tenho tentado fazer, né? Te confesso que aparece muita coisa, muita oportunidade, e a gente tem que ter calma, respirar fundo e entender que nem tudo a gente consegue abraçar, né? Então, é um processo ainda, faz 1 ano que eu parei, né? 1 ano e pouquinho. Então, eu tô aprendendo ainda, né? A minha terapia me ajuda bastante também. Olha aí, já fica a dica, gente. Eu acho muito interessante trazer isso. Recentemente, nós tivemos toda a questão envolvendo esportistas, especificamente jogadores de futebol, quanto à necessidade de terapia, a importância disso, desmistificando um pouco, né, Lucas? E eu acho que no caso de vocês, principalmente, que tem uma carreira muito intensa, porém curta também, e em alguns casos como o teu, de muita fama e muita pressão, a terapia, ela é essencial. Muito jovem, né, Ali? Uhum. Então, assim, eu indicaria para todos. A gente tem ainda hoje se fala muito mais, né, na questão da parte mental com o esporte. Eu acho que uma coisa leva a outra. Se você pegar os grandes atletas de alto nível, né, raramente eles conseguem atingir o sucesso ali sem essa questão mental, né? Então acho que isso é importantíssimo. Hoje as pessoas estão mais abertas. Eu tenho uma em casa, uma psicóloga, que obviamente não é a mesma coisa, porque esposa é uma coisa, psicólogo é outra. Eu acho que esse é o segredo, né, do sucesso, hein? Eu acho que, eu acho que com certeza isso me ajudou muito, né? Eu te confesso que eu comecei tarde, né, mas deu tempo ainda para alinhar bastante coisa e entender que aquele momento para você, ele é importantíssimo e pode ajudar muito na tua relação pessoal, na tua relação profissional, na tua relação com os filhos.
Eu acho que isso é muito bacana, né? Então, acho que hoje o esporte, ele tá andando para esse lado, né? Porque hoje a cobrança é muito grande, né? Antigamente existia uma cobrança, mas não tinham as redes sociais. Então, hoje você fala uma coisa, depois de 3 segundos já tá no ar, já para todo mundo ver, né? Então, um julgamento enorme. Então, acho que as pessoas têm que... Essa saúde mental, ela tá cada vez mais fazendo parte da vida do atleta. Eu acho, vou reiterar aqui, eu acho extremamente importante esse reforço do Lucas como uma pessoa tão representativa no esporte, trazer essa relevância. Então já fica aqui para quem está nos acompanhando, para os jovens atletas, né? E não só atletas, mas para as pessoas que estão se formando para esse mundo, a importância de cuidar da saúde mental. Agora, Lucas, eu queria fazer uma curva aqui, tu falou em família e tu tens a oportunidade, até em decorrência do que aconteceu, que acabou abreviando a tua carreira, sim, de aproveitar os teus filhos enquanto eles ainda são crianças, né? Que é algo que nem todo mundo tem, até porque vocês costumam ter filhos muito jovens, né? Sair da sua origem e ter filhos muito jovens. Como é que está sendo poder participar mais ativamente da vida deles? Olha, assim, eu te confesso que joguei 15 anos na Europa, né? E a Europa te proporciona talvez mais tempo com a família do que jogando no Brasil. Ah, é? Com certeza. Por quê? O calendário é diferente, são menos jogos, né? E também os países são menores, então as viagens são bem mais curtas, né? O Brasil é um país muito grande, né? Então você acaba viajando muito e acaba tendo menos tempo. Eu consegui acompanhar bastante coisa das crianças, né? Os próprios nascimentos parece um negócio... que maravilha, né? É o mínimo, né? Acompanhar, mas tem muitos companheiros e atletas que não acompanham nem o nascimento dos filhos, né? Então eu consegui acompanhar, né? Obviamente que agora, não tendo essa obrigação de treinamento, de viagem, eu consigo organizar meu tempo para poder participar. Simples coisa, pegar na escola, né? Acompanhar talvez num exercício, numa atividade pós-escolar. Então tá sendo muito bacana, né? A gente vê eles crescendo tão rápido, né? E quando tu menos espera, eles já se tornaram adolescentes e já vão para a vida adulta. E então eu tô tendo essa oportunidade, tô olhando o lado bom, né? O lado ruim que me tirou talvez algo que eu gostava muito de fazer, mas está me dando outras oportunidades também de conviver com meus filhos, de fazer uma viagem, nem que seja 1 dia, 2 dias, algo que tinha que ser sempre muito planejado, só podia ser nas férias, né? E eu tenho acompanhado bastante, participado ativamente, né? A criança é a materialização da passagem do tempo. A gente olha para elas e passou, cresceu e a gente se dá conta de que o tempo ele não corre, ele voa mesmo. Lucas, sobre a tua saída dos campos, né? Como é que foi quando tu ficou sabendo que tu ia ter que parar? Foi um baque, assim, né? Como eu falei, eu já estava me preparando, né? O meu retorno ao Brasil já foi pensando, obviamente, numa preparação para a aposentadoria. Obviamente que eu pensava daqui a ainda 5 anos. 2, 3, 4 anos, eu me sentia muito bem ainda, né? E de repente tem uma notícia, uma surpresa, né? Que, enfim, acabou interrompendo aí muito cedo, né? Precocemente a minha carreira. Como eu falei, ainda eu estou num processo, né? Porque você pensa, eu desde os 5, 6 anos eu joguei bola, né? Obviamente lá eu não sabia que se iria me tornar um atleta de alto nível, mas a minha vida sempre foi aquilo, né? E eu sempre me preparei desde os 13, quando eu saí de casa, já pensando em ser um atleta profissional. Tu saiu com 13 anos, é a idade do teu filho, Pedro, do hoje. Meu filho, exatamente. Então, assim, dos 13 aos 36, né, são 23 anos de futebol. Né? Eu aprendi a fazer aquilo, eu gostava de fazer aquilo e eu me preparei para fazer aquilo. Né? E quando tu para com 36 anos, a tua cabeça ainda ela tá muito ativa, né? Tem muita gente que ainda tá começando a vida com 36 anos. Né? Um médico, por exemplo, tá começando a vida. Então, você entender que você tá começando um novo ciclo e achar trabalho, achar situações na família, achar condições que te dê aquele brilho no olho é o grande desafio, né? É o propósito,
né? O meu propósito sempre foi ser atleta, mas isso acabou agora. Então eu tenho que agora achar um novo propósito. Tenho muitas ideias, tenho muitas vontades, mas é aos poucos colocando projetos. Como eu comecei lá com 13 anos, num processo para me tornar um jogador de futebol, é a mesma coisa agora. Agora é um processo também para ter uma empresa. Na verdade, tu tá te redescobrindo, é uma outra fase da tua vida, e até uma fase mais madura, porque 36 anos, imagina, né, é muito jovem. Hoje eu já tenho 37, tu já tá com 37, mas a partir parei do momento... com 36, exatamente. Aliás, quero dizer que o Lucas é do dia 9 de janeiro, capricorniano. Comentem aí, comentem, vou deixar livre. Eu já te falei aqui fora do ar, que eu não entendo muito. Mas os capricornianos, se eu tiver errado, eles são muito certinhos. São muito, vai lá, faz o que tem que fazer, metódicos, são meio chatos também, parece, tá? Mas eu tenho ascendente em Capricórnio, então tá tudo certo. E é uma das coisas que a minha maior dificuldade em ter parado foi isso. Não ter a rotina, não ter organização, né? Tu acorda, beleza, tu vai levar o teu filho para a escola, e aí depois, né? Então, tu é dono do teu tempo, né? Antes eu não era dono do meu tempo. Hoje eu sou dono do meu tempo, então eu posso organizar. Então isso também é vou redescobrindo, né, a melhor maneira para usar o meu tempo. Algo também que que estou conseguindo me readaptar é a questão do exercício, né? O exercício sempre fez parte da minha vida e continua. Mas hoje eu tenho que fazer de uma forma muito menos intensa. Aquele momento que eu treinava, que eu jogava, que eu me desafiava, eu agora não posso mais me desafiar no esporte, né? Eu tenho que treinar para a minha saúde, mas não posso mais me desafiar. Que isso é algo mental também, que parece uma bobagem. Não, tem que desconstruir. Então, que tu tem um limite. No esporte de alto nível, tu tem que romper os limites toda vez. Todo dia tu tem que um pouquinho mais além do teu limite, para você poder atingir o que você gostaria. E agora eu tenho um limite, e eu não posso passar desse limite, eu tenho que ser responsável com a minha saúde. Então também é algo interessante, algo mental que eu preciso construir isso, e aos pouquinhos a gente vai tendo aquele brilho no olho, né, que talvez é uma descarga que eu tinha, eu usava o futebol também para aquela adrenalina, eu tenho que também encontrar em outros meios também. Tu vai ter que redirecionar, né? Mas é interessante, Lucas, porque a gente percebe, assim, muita consciência até mesmo das tuas emoções nesse processo todo, e isso, sem dúvida nenhuma, facilita essa tua nova jornada. Agora, quanto a brilho no olhar, eu acredito muito nisso, porque eu fiz uma transição de carreira com 36 anos, então para mim é uma... Nossa, tem tanta coisa para tu fazer com todo o teu know-how, com o teu nome, com a tua credibilidade, né? Tem alguma coisa que já surgiu que deu, assim, aquele frio no estômago, disse, talvez seja por aqui? Olha, assim, hoje eu tenho um projeto, obviamente, tu é familiar, porque o teu marido trabalha com atletas e, enfim, eu tenho esse projeto de vida, né, porque eu fui um atleta e vejo quantos atletas talvez deixam escorregar ali a carreira por falta de orientação, por falta de uma ajuda, né, então hoje é o que me move, né, eu tentar criar algo para ajudar esses atletas, né? Obviamente, no meio de uma carreira você tem que tomar muitas decisões, nem sempre são acertadas, eu errei muito, né? Mas eu acredito que na média, né, eu tive uma grande carreira, né, com poucos clubes, e isso me ensinou muito, né, principalmente na dificuldade. Então eu acho que é algo que hoje me move. Obviamente outras coisas que eu vou descobrindo ao longo do tempo, conhecendo, conectando com tanta gente fora do futebol. Eu acho que isso é importante também, né? Às vezes a gente vive numa bolha, né, do esporte, do futebol, do jogo, e aí você abre. Eu encerrei a carreira, eu conheci muita gente bacana, né? E de outras áreas que você pode agregar também nesses projetos futuros, né? Então é o que eu, nesse momento, obviamente, depois das enchentes e o que aconteceu, essa questão social, né? Eu acho que é algo que tem mexido bastante comigo, com a minha família, né? A gente teve na linha de frente ali, né, na questão de Eldorado, das enchentes, então, de alguma forma, a gente está tentando ajudar também. Eu acho que isso também é muito gratificante, né, tu poder ajudar, né, sem esperar nada em troca, né, e ver,
né, que tá tendo resultado. Eu acho que isso é bacana. Esse assunto é muito, muito legal de a gente aprofundar. O Lucas e a família moram na cidade de Eldorado e passaram por situações muito difíceis, né, Lucas? Porque, claro, todo mundo imagina, mora bem, não passou pelo perrengue, quem se ralou foram só as pessoas em casa simples, mas não é bem assim, e até porque, até pela questão de solidariedade, né, de tu saber que tá todo mundo junto com risco de vida. Como é que foi para vocês viverem essa experiência? Olha, eu digo assim, eu acho que todo o Rio Grande do Sul foi afetado, né? Eu acho que se tu conversar com qualquer pessoa do estado, ela foi afetada de alguma maneira, né? Se ela não teve a casa alagada, ela teve um familiar, ela teve um amigo, ela teve um funcionário. Então isso acaba afetando diretamente, né? Obviamente eu tive sorte, porque a minha casa não foi afetada dentro da casa. Obviamente em Eldorado foi muito afetado, minha funcionária foi muito afetada, a família dela foi muito afetada, então a gente está nesse projeto, né? E os bairros de Eldorado, praticamente todos, né, foram muito afetados. Então o que a gente criou ali numa emergência, obviamente tu vai aprendendo, porque não é algo simples, né? Que é algo que a gente quer fazer por um longo tempo, né? Que a gente precisa de ajuda, mas de todos, né? Não adianta Lucas, não vou fazer nada sozinho, muito menos a minha esposa, que está encabeçando lá com mais 6 moradoras esse projeto de Eldorado, mas a gente precisa de muita ajuda, né? E ajuda não somente quando aconteceu a enchente, porque agora que a gente está vendo a consequência disso tudo, né? O último fato relevante que a gente se identificou é numa escola, né, que atende ali no bairro de São Suci, da Progresso e Costaneira, que é próximo da onde a gente mora, é completamente destruída, e as crianças estão sem aula. Então, mais de um mês sem aula, mais de 800 crianças que atendem, essa escola atende. Então, assim, obviamente aquela emergência de cesta básica, colchão, geladeira, enfim, recomeçar uma vida de uma forma digna, mas também agora a gente tem os outros problemas, né? Essas crianças precisam voltar a estudar, essas crianças precisam continuar aprendendo para as famílias também poderem voltar a trabalhar. Então a roda vai girando. Então eu acho que o problema, obviamente, o maior problema foi ali né, quando teve que colocar em abrigos, teve que retirar, salvar vidas, mas agora é um problema que vai se estender por muito tempo, né? Então essa onda de ajudas, eu acho que ela tem que continuar, né? Eu entendo que eu voltei para minha vida normal, tu voltou para eu lembro que tu, criou um baita de um abrigo, eu fui lá visitar, mas a gente tem que continuar ainda incentivando as pessoas e mostrando que a gente ainda precisa de muita ajuda para poder dar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? Porque os efeitos da enchente, eles vão ser muito longos e são muito graves. E esse projeto é Unidos por Eldorado, exato, muito, muito lindo mesmo, com principalmente as meninas, né, tocando essa frente, exato, e fazendo conexões importantes para a reconstrução local, especificamente essa escola. Eu fiquei muito tocada com a iniciativa, porque eu desde o início venho falando, gente, não adianta a gente só reconstruir casa. Se a gente não puser essas crianças nas escolas, os pais não conseguem voltar a trabalhar, e a gente vê que esta é a realidade. Então, tu levantar essa bandeira é extremamente importante, porque o que precisa agora, sim, é PIX, porque as pessoas que já querem doar itens, mas as necessidades básicas, a meu ver, a maioria já se resolveu, né? A gente precisa realmente reestruturar. Então já vamos botar o Pix aqui na tela, tá? Já tá aí o Pix na tela. E, Lucas, de que forma as pessoas podem ajudar? Então, assim, é até importante falar, porque assim, no início ali, a gente criou um negócio meio na emergência, né? Porque quando, enfim, deu as enchentes, a gente viu que ia precisar de fazer algo, né? E te confesso que a gente nunca imaginou uma questão de uma escola, né? A gente sabia que iam ter consequências, mas estando ali perto, vendo o que está acontecendo, a gente se deparou com esse novo problema, né? Não estava no nosso escopo de projeto, mas quando tu vê uma situação dessa, tu não tem como não abraçar,
né? Mas a gente sabe que tudo custa, tudo é muito difícil, né? Doações e tempo, e só que as meninas lá, eu falo as meninas porque elas que estão encabeçando mesmo, né? A Área, minha esposa, com mais seis meninas, eu acho, são 6. Elas agora, o foco total é tentar colocar essa escola, né, voltar a funcionar, né, e pode ajudar. O Pix é unidosporeldorado@gmail.com.br, se não me engano. Eu vou até confirmar. Deixa que eu confirmo aqui. Confirma aí que tu deve rapidamente saber. Que a gente já pegou, e deixa eu até, quero aproveitar e falar o nome das gurias, porque eu acho super importante a gente enaltecer quem está fazendo a diferença no dia a dia, né? Olha aqui, ó. Então, a Ariana Leiva, não preciso falar, esposa do nosso entrevistado, Juliana Tide, Camila Melnick, Daphne Wendling da Silva, espero ter falado certo, Hannah Boff, Karine Possebon. Beijo, gurias, parabéns pela iniciativa. Isso, estão fazendo um ótimo trabalho, um trabalho lindo, né? E eu tenho certeza que agora a nossa próxima ação, né, é justamente conseguir kits escolares, né? Porque essas crianças precisam voltar a estudar. Obviamente, nós já estamos com esse projeto, com essa ideia de colocar a escola em retornar a funcionar o quanto antes, né? E, enfim, toda ajuda ela é bem-vinda, né? Não importa se é de R$1, se é de 1.000, são R$1.000, porque isso, um pouquinho, a gente vai poder ajudar muita gente. Bom, falando em dinheiro, falando em ajuda, vamos ficar com a nossa dica minuto da ERS Contabilidade aí, especial para você. Olá, hoje eu vou trazer mais uma dica contábil sobre gestão financeira, especificamente fluxo de caixa. Você sabe qual é o principal motivo de falência das pequenas empresas? A falta de controle do fluxo de caixa. Mas, afinal de contas, o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é como um raio-x das suas finanças. Ele mostra o quanto de dinheiro entra e sai do seu negócio. E o principal, quando isso acontece. Mas e por que é importante o fluxo de caixa? Porque sem controlar ele, você fica no escuro, sem saber se tem dinheiro para pagar as suas contas, investir ou até mesmo seu prolabore. É como dirigir um carro sem saber a quantidade de combustível. E agora fica a dica: como controlar o meu fluxo de caixa? Anote todas as suas receitas e despesas, mesmo que sejam as pequenas. Use planilhas, aplicativos ou, melhor, um sistema de gestão financeira. O importante é ter tudo registrado e atualizado. Quer manter o seu negócio sempre no azul? Domine o seu fluxo de caixa. É a chave para tomar decisões inteligentes e garantir a saúde financeira da sua empresa. Se você ainda não conhece o serviço de BPO financeiro, ou seja, terceirização da sua gestão financeira, a IRS pode te ajudar. Entre em contato conosco. E aproveita, já nos segue, aperta ali o sininho para receber as notificações, segue o canal Ali Clement. Você pode assistir pelo celular, aposto que você tem um plano da Claro, né? Ou pelo YouTube diretamente na sua TV. Eu tenho certeza que com a Claro é melhor. E, aliás, a Claro tá com um super projeto para ajudar agora na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A Claro sempre com a gente, né? Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E junto com a gente também Agnes Pereira Advocacia e Diniz Laser, que tem todos os tratamentos a laser, várias franquias aqui no Rio Grande do Sul. Você pode escolher a unidade mais perto da sua casa. Então, conta que os nossos parceiros são todos maravilhosos, isso eu garanto. Lucas, trocando de assunto, né? Trocando da água para o vinho. Só não tem vinho, né? Mas tem água. Retomando toda essa questão da tua história, né, da tua jornada, qual foi assim, neste momento tu deve olhar muito para trás, né? Eu acho que muito. Assim, nesse processo em que pelo qual tu tá passando, de ressignificar também a tua história, entender para onde é que tu vai, tu deve olhar muito para trás. Quais foram os momentos que mais te marcaram, assim, dos quais tu mais tem orgulho como jogador de futebol?
Olha, eu acho que são vários, assim, obviamente, quando tu ganha um título é marcante, né, e é uma conquista, parece que tu fez tudo certo, né, e deu certo, né, um objetivo. Mas eu gosto sempre de me focar, talvez, em momentos que são jogos, né, específicos, né. Eu acho que o jogo de 2005, a Batalha dos Aflitos, que eu joguei pelo Grêmio... Esse até eu lembro. Eu tinha 18 anos, meu primeiro ano de profissional, eu acho que foi um jogo incrível, né? Eu não acredito que vai acontecer um outro jogo parecido, né? Principalmente com a tecnologia que se tem hoje no futebol. Então foi um jogo muito marcante, eu acho que ali também me ajudou muito na definição da minha carreira. Obviamente que eu poderia ter seguido outros passos, mas o Grêmio se tivesse permanecido na Série B, eu provavelmente não teria continuado no Grêmio, então a minha carreira poderia ter tomado outro rumo. Então acho que ali foi um fato relevantíssimo da minha carreira, né, 2005. Obviamente, a primeira vez que eu joguei pela seleção brasileira, né, que eu também ainda estava no Grêmio, né, e joguei como atletas como Ronaldinho, Kaká, Adriano. Então, eu tinha 19 anos, cabelo comprido, do Brasil, chegando e vendo esses atletas, né. Como é que é quando um atleta vê que foi escalado para a seleção? Porque tem essa mística, né, do meu Deus, jogar pelo teu país. Hoje em dia eu confesso que eu noto que se perdeu um pouco, não para o atleta, mas para as pessoas, para o torcedor. Hoje está um pouco distante, né? O torcedor está um pouco distante da seleção brasileira, né? O atleta atinge o nível máximo. Eu acho que não sei, tu como apresentadora, comunicadora, tu deve ter um sonho, não sei, imagino. E talvez aquele sonho que tu coloque lá e tu atinja é a seleção brasileira. Uhum. Então, eu acho que o pós, obviamente, é uma Copa do Mundo, que eu não tive a oportunidade de jogar, mas, assim, a seleção brasileira foi muito importante, com 19 anos, enfim. Aí, obviamente, a minha passagem na Europa, que foi incrível, né? Eu nunca imaginei que iria ficar num clube como o Liverpool 10 anos, né? São poucos atletas que ficam tanto tempo num clube, né? Eu acho que isso foi espetacular. Depois a minha passagem na Itália, que também foi bem marcante para mim, para minha família, eu acho que foi um período espetacular. E a minha volta ao Grêmio, né? Eu acho que foi o destino quis me trazer de volta e eu jogar. É muito louco isso, né? Tu não deve saber, mas a gente ganhou a Batalha dos Aflitos no Estádio dos Aflitos, contra o Náutico. E o jogo que nós retornamos para a Série A em 2022 foi a Série B, foi num jogo contra o Náutico também, lá nos Aflitos. Então, ou seja, eu jogo, no meu retorno, eu jogo contra o Náutico, faço um gol e a gente acaba retornando para a Série A do próximo ano. Então, assim... Quase que um ciclo se fechando, né? E sendo um ciclo de muita vitória, na verdade. E tanto se fechou que depois de um mês eu descobri o problema cardíaco. Então, assim, deu tudo certo, né? Então, assim, tenho muito orgulho. Obviamente, como eu falei, tive muitos erros, mas eu acho que na média, eu acho que foi maravilhoso e eu tenho bastante orgulho da minha carreira. Por isso também que um dos meus objetivos também é poder passar um pouco dessa experiência para outros atletas mais jovens também, que eu acho que é importante. Não, e tem que ter orgulho mesmo, Lucas, porque a gente que acompanha de longe vê não só uma carreira vitoriosa, e quando eu falo vitoriosa não é só, porque esteve em time, não, uma carreira que foi construída, né, que não foi marcada por sabe, polêmicas, enfim, tu conseguiu construir no paralelo à tua carreira uma outra história de sucesso, que é a tua história pessoal, com a tua família, né, com teus filhos, e conseguir isso concomitantemente, de uma forma tão serena. Claro, ninguém sabe o que acontece dentro de casa, né, você se quebra os pratos. É muito complicado, todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas assim, isso também é vida normal, né, vida real, não dá pra esperar. Então, tem que se orgulhar mesmo e saber que tu tá pronto pra essa nova fase. E eu, particularmente, fico muito feliz de te ver olhando para os jovens atletas, né? Meu filho é um atleta wannabe também, né? O teu filho tá nesse processo. Então, ver que tem pessoas sérias olhando para além
só do resultado do jogo, mas querendo construir um ser humano completo que também que dê muitos resultados no campo. E aí eu te lanço essa pergunta, assim, tu como pai e com essa tua visão agora de ser do negócio, né, do futebol, seja lá o que vem pela frente, como é que tu te posiciona com o teu filho? Porque ele deve sofrer uma pressão muito grande por ser teu filho, né? Como é que tu lida com isso? É uma boa pergunta, Ali, porque é um desafio enorme, assim, né? Eu tenho muito cuidado, né? O Pedro, ele é apaixonado por futebol, né? Vive futebol, só fala de futebol, e eu como pai, agora tirando o atleta, né, e olhando como pai, mas trazendo a experiência que eu tive como jogador e que eu construí ali com 13 anos que eu saí de casa, eu sei o quanto é difícil, né, e eu incentivo muito ele, mas eu sempre deixei ele muito claro que as coisas são por méritos. Eu acho que é importante e eu acho que ele tem construído isso aos poucos. E eu sempre disse para ele que para ele vai ser muito mais difícil, ao invés das pessoas pensarem que vai ser muito mais fácil. Porque, infelizmente, as pessoas sempre, não todos, mas muita gente desvaloriza o que ele faz porque ele é meu filho, achando que ele tem algum tipo de regalia, né? Hoje ele joga no Grêmio, né? Ele chegou, é importante dizer, quando eu cheguei no Grêmio, ele foi pro time B do Grêmio, porque em nenhum momento eu também achava que era justo ele ir diretamente para o time A. Ele passou um período no time B, foi fazer um teste no time A e hoje ele se encontra no time A, né? Mas mesmo assim, ele sofre, né? Porque vira e mexe, alguns falam, tu tá aqui por conta do teu pai. Então, assim, é o grande desafio que eu tenho também agora como pai, é orientá-lo que mentalmente ele vai ter que ser muito forte, que vai ser muito mais difícil para ele do que foi para mim. Eu tive um tio jogador, então eu entendo um pouco. Eu, no meu início da minha carreira, quando eu vim... Antes de eu vir pro Grêmio, meu tio foi um cara muito famoso, você não deve conhecer. Não, eu certamente mas ele jogou Copa do Mundo com o Brasil. Quero dizer que eu não sei quem é, porque eu não entendo muito de futebol, não é pelo teu tio. Não, mas tá tudo certo. Meu tio, o Leivinha, tá? Foi um grande atleta do Palmeiras, jogou 5 anos na Espanha, então assim, o meu pai, irmão, me comentava muito. E eu, quando eu surgi como jogador, eu tive até uma oportunidade de ir para São Paulo. E eu não quis ir naquela época, porque foi através do meu tio. E aí eu optei vir pro Grêmio. Né? Obviamente era o meu time e também pela conquista própria. Né? Então é isso que eu explico para ele. Tem como você alcançar, vai ser muito mais difícil e orientá-lo para não deixar ninguém tirar o mérito dele. Eu acho que isso é importante, né? Eu frisar, e é isso que eu bato na tecla, né? Se ele vai ser jogador, se ele não vai ser, eu falo, cara, tem que ser feliz, fazer o que tu gosta e tu vai sentir. Vai chegar um momento importante daqui a pouco, que é lá com 15, 16... que vai ter a namorada, que vai ter as festas. Tem muitos desafios ainda pela frente. Então, assim, ainda é muito cedo, né? E ali você acaba vendo quem é o mais focado. Porque hoje em dia, eu vejo que a qualidade dos atletas, elas são muito parecidas, né? A gente pode olhar aí alguns que foram vendidos com 16, 17 anos, mas isso é a minoria, né? É 1 em 1 milhão. Agora, quem tiver mais foco, tiver mais resiliência, tiver mais... vontade, tem grande chance de chegar. Então é isso que eu passo para ele. E o Lucas pai tá pronto para deixar o filho com 13, 14, 15 anos e jogar em outro lugar? Tá preparado? Eu seria muito injusto com ele, né, se eu não deixasse, né, porque eu, com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou ali nas férias da escola, eu vou lá fazer um teste em São Paulo e eu já volto, sabe? Foi ali, vou conhecer lá, não, filho, pode ir. Passei no teste, liguei pra ela, falei, não tô voltando, não voltei mais. Então, assim, seria muito injusto com ele, né, como eu falei, eu vivi isso, sei o quanto é difícil pros pais, mas é algo que, se for necessário, vai ter que passar,
né? E eu sempre digo, o futebol e o esporte é a melhor maneira de criar um filho, né? Porque, assim, ele pode não se tornar um jogador, mas eu tenho certeza que o esporte, o futebol e o ambiente vai dar muita casca para ele aprender muita coisa. Como pai, você não quer ver o teu filho sofrendo, mas, infelizmente, é a lei da vida, né? A gente tem que aceitar isso aí, que isso aí vai preparar ele ali para frente. Falando em casca, Lucas, hoje a gente vive num mundo com muito acesso à informação, essa coisa toda da lacração. Isso é mais recente, mas tu também pegou uma boa parte do tempo como profissional de elite, assim. Sim. Já passou por alguma situação que tu ficou desconfortável com redes sociais, com imprensa, com, enfim, algo que de repente tenha parecido de um jeito, interpretado do jeito errado nas tuas falas? Minha vida sempre foi muito linear, assim, a minha carreira, né? Eu, que nem tu falou antes, tu é muito low profile, né? Eu tento ser assim, né? Porque eu acho que isso me protege, né? De algumas situações como essa aí. Mas, obviamente, as redes sociais, a informação tá aí, eu acho que é muito mais como a gente lida com ela. Porque, às vezes, o julgamento, ele tá ali. Mas se tu não vai buscar ele, tu acaba não vendo. Né? Não amplia, não potencializa, você né? Entendeu? Coisa. Então, assim, eu acho que o grande desafio também para essa geração, e inclusive para mim, hoje, eu dou entrevista, eu faço um comentário, é você não buscar, talvez, aprovações onde tu não precisa ter aprovações, e sim críticas que as pessoas vão fazer para te ajudar. Né? Porque o que mais tem é gente querendo criticar. Talvez é uma pessoa frustrada que está ali atrás de um celular e faz um comentário, porque talvez ele é infeliz no casamento, talvez ele é infeliz na profissão dele, talvez o sonho dele era ser o que tu foi. Então, assim, tem que ter uma leitura, né, e buscar o menos possível. A aprovação, quando ela é positiva, é muito legal, né? Tu, tenho certeza que também busca isso, busca uma audiência que aprove o teu podcast, que aprove, mas a gente tem que saber filtrar também, né? A gente tem que saber das nossas qualidades, e eu acho que é o grande desafio. Eu, quando jogava, obviamente, quando fui ficando mais velho, fui tentando me blindar mais, mas é difícil, porque você acaba, o ser humano, ele vai buscar, não tem jeito. Todo mundo quer ser amado, no final das contas. Todo mundo quer ser amado. Por mais que a gente diga, não me importo, não olha, não. É melhor não olhar pra realmente nem saber com o que vai se importar. Eu me importo, tu te importa, quem fala assim, não, eu não leio, eu não vejo, eu acho que isso aí é uma forma eu acho que é mentira. Eu acho que todo mundo olha, todo mundo vê de alguma forma, talvez tu tem que saber lidar com isso e saber receber uma crítica, né? Porque ela faz parte. Teve alguma crítica que te deixou muito chateado, ou que te fez assim, não, agora eu vou, daí deu sangue nos olhos e vou pra cima? Não, teve uma situação aqui até quando eu tava no Grêmio, quando eu tive aquele problema cardíaco, eu estava em fase de tratamento ainda, e eu realmente estava em fase de tratamento. Né? Teve um repórter que acabou dando uma notícia dizendo que eu iria me aposentar, né? Isso foi em janeiro, eu acho, e eu tinha o tratamento até março. Eu sabia da situação, sabia que era difícil reverter, mas eu estava em tratamento. Eu tinha uma esperança. E esse repórter, ele acabou dando essa notícia, e obviamente, como a gente sabe, em 2 segundos todo mundo estava sabendo, inclusive o meu filho. E meu filho saiu da escola e me ligou chorando. Pai, tu vai parar de jogar? Tu nem... Sabe, assim, cobrando e tentando uma explicação. Porque como que ele ia ficar sabendo por um repórter? E não através de mim. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que ali passou o limite. Eu acho que eu respeito, minha relação com os jornalistas, com todo mundo, e eu hoje, todo outro lado, no sentido de, às vezes, eu participo de comentários, faço comentários, mas a gente tem que saber o limite, né, que a gente pode ir. Eu acho que ali foi a situação mais chata que eu passei na minha carreira, né, porque, poxa, é um negócio que ninguém tem o direito de dar uma notícia, sendo que ela não era verdade, e mesmo que fosse verdade, quem tem que dar essa notícia sou eu.
né? Então aí foi o que eu mais, né? E principalmente quando afeta a família, né? E no caso, teus filhos, meus filhos, e ele ligou chorando, desesperado, enfim. Então foi a situação mais, assim, chata que eu passei. Depois eu acabei conversando com ele me pediu desculpa e tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Então a gente resolveu, mas eu expliquei a minha situação e eu acho que ele entendeu. Falando em filhos, nós sabemos que um dos grandes sonhos a realizar é a paternidade ou a maternidade. Eu tenho uma dica que pode ajudar você a, quem sabe, concretizá-lo. Nilo Frantz, Reprodução Humana. Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família. Nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada. Nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade. Nós também. Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Vai lá, os profissionais são maravilhosos, tecnologia pronta para a realização de sonhos. Obrigada, Nilo Frantz, pela parceria sempre aqui no Papo Sério. Falando de coração, só que por outro viés, como é que tu conquistou a Ariana? Pois nem ele sabe, faz tanto tempo. Pois é, faz tanto tempo, meu Deus. Onde é que tu conheceu ela? Eu conheci aqui em Porto Alegre. Ela sempre foi uma pessoa, assim, como que eu posso dizer, acima da média, né? E eu acho que ela, quando ela me conheceu também, ela viu que talvez eu tinha algo diferente. Eu falo, ela é muito boa olheira, né? Porque ela postou, né? Ela postou lá com 16 anos, com 16 anos ela falou, não, esse menino aí, ele tem jeito, ele vai dar certo. E a Ari, ela foi uma pessoa muito importante para mim, ainda, né? Porque lá no início ela me ajudou muito, né? Me ajudou muito a ver a vida de uma maneira diferente. Eu me lembro que eu tinha terminado a escola e ela fazia... A Ari vai ficar brava, mas ela é um pouquinho mais velha que eu. Não, mas só um pouquinho, entendeu? Não é que ela é mais velha, mais experiente. Mais velha, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Então eu terminei a escola e ela já estava na faculdade. E eu me lembro que eu terminei a escola e eu não sabia o que ia fazer, porque já tinha terminado, já tava... Mas tu devia achar o máximo, né? A guria de faculdade. Não, eu tava por cima da casca, né? Eu tava me achando, né? Tava me achando. E aí, um dia ela falou, e aí, tu não vai estudar? Não vai fazer uma faculdade? Tu não vai... E aí? Agora largou, sabe? Porque eu ainda tava na categoria de base, não era ainda um atleta profissional. Ninguém sabia se ia dar certo. Ninguém sabia que ia dar certo. Obviamente, ela teve um bom olho, eu falo pra ela teve um bom olho, né? E apostou bem. E aí acabou me convencendo, assim, fiz um vestibular. Passei no vestibular e comecei a estudar. Fiz faculdade. Fiz um semestre de faculdade. Qual foi a faculdade que tu fez? Educação Física, ali no IPA. Mas aí, a loucura do futebol e viagem, enfim, eu fiz um semestre e acabei trancando. Mas é uma situação até engraçada daí, questão que um dia a gente tava almoçando ali, a gente ainda não era namorados, a gente saía, né? Tava ali, curtindo. Tava ali curtindo, né? E aí a gente tava almoçando um dia e uma colega de faculdade... chegou ali também e veio, me deu um abraço e Lucas, querido. Daí ela espichou o olho. E aí ela falou, eu acho que tá na hora da gente trancar essa faculdade. Daí era a hora. E aí, enfim, obviamente com toda a rotina do futebol eu acabei trancando a faculdade e depois a gente acabou morando junto aqui em Porto Alegre. Ela foi comigo para Liverpool e assim estamos já há 15 anos casados e juntos há mais de 20 anos. Olha, 15 anos casado, 2 filhos, uma carreira brilhante nos campos e muito possivelmente outra carreira brilhante fora dos campos. Lucas Leiva, muito obrigada pela tua presença, obrigada por dividir com a gente todas essas tuas percepções, a tua experiência, certamente
muito importante para tantos jovens. Eu gosto muito de pensar assim que na inspiração, né, que se deixa para quem está vindo aí poder ter um ídolo para muitas pessoas e ver que tem muito mais além do campo para inspirar também. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Tu aproveita os teus bombons de flacidez, agora que teu treino diminuiu. Engordei já, quase uns 10 quilos, mas tá tudo certo. Abafa. Tá abafa, tudo certo. né? O que importa agora é outra fase. Bota a roupa preta. Isso. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Papo Sério com o Ali Clento. Beijo, pessoal.